Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente fala sobre as profissões do futuro. O que um profissional precisa ter agora diante de toda essa mudança que o coronavírus trouxe, antecipando o que a gente previa para um futuro um pouquinho mais distante. E para isso a gente conversa com a supervisora da faculdade Claretiano EAD, a Aline Moreira, e a psicóloga especialista em cognitivo comportamental, Maria Gorete Arruda Oliveira. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente fizesse esse bate-papo. Obrigada. Aline, a gente verifica nesse momento que houve uma antecipação de tendências que já eram sinalizadas no nosso contexto profissional, no nosso contexto educacional. O que isso representa para a população nesse momento? Facilita? É uma dificuldade a mais? Como que você enxerga isso? Olha, facilita para quem precisa de estudar, né? Para quem precisa de continuar. Infelizmente, a gente não pode parar, muitos não podem parar, né? E a educação é uma delas, não tem como a gente parar com a educação nesse momento. Então, a tendência de hoje com a educação à distância é com que as pessoas se voltem para os cursos da educação à distância, né? Então, as pessoas que tinham receio começaram já uma pós-graduação ou um cursinho de extensão, né? Então, essa facilidade realmente da educação à distância trouxe também aqueles que ainda tinham algum receio. Facilitou a quebra de paradigma, né? Facilitou muito, muito mesmo. Quando a gente pensa nesse contexto da educação à distância, Aline, a gente já tem um profissional que se forma com esse viés? Já é uma profissão que tem uma preparação? Porque conversando com um amigo que está fazendo um curso nesse contexto, ele dizia assim: Michele, até o momento a gente tinha profissionais de educação que migraram para a educação à distância e profissionais de informática que não têm a didática, mas também estão na plataforma da educação à distância. Então, esse boom, vamos dizer assim, essa quebra de paradigma, ela também força uma preparação diferenciada desses profissionais que vão ofertar a educação à distância? Claro, força aqueles que não tinham o hábito de estar conectado, né? Então a gente tinha aí profissionais que talvez tivessem toda essa resistência do EAD e que agora estão precisando de saber gravar um vídeo no YouTube, né? Gravar um vídeo, transformar ele para colocar no YouTube para que os alunos tenham acesso. Então esses profissionais estão em busca de uma capacitação para que isso ocorra. Então aí vem os cursos, né? Os cursinhos rápidos, de extensão, para que você possa dar esse suporte aos alunos. E você tem as outras pessoas, né? Você tem pessoas que talvez fosse da educação do presencial e nesta pandemia ele teve a opção de mudar o curso dele para o EAD. Então você tem também esses profissionais, né? Um profissional que atualmente está em casa, está impossibilitado de trabalhar. Ele aproveita esse momento para estudar, para dar continuidade ao seu trabalho. E daí ele descobre que para ser um aluno da educação à distância, ele precisa de ser extremamente criativo, ele vai precisar de ser autônomo para ir em busca, né? Ele vai precisar de fazer o horário dele, então ele tem que ser organizado, ele precisa de lembrar que não tem um professor e não tem um horário, então é ele que tem que fazer o seu horário, o seu agendamento de estudos, né? Então dentro disso tudo, houve essa mudança no perfil. É chamada a responsabilidade, né? Claro, claro. Maria, quando a gente pensa nessas novas atribuições, nas novas exigências que o contexto vai pedir, né, para esses profissionais, o que a gente se depara aí na preparação dessas pessoas? Que perfil essas pessoas vão ter que lapidar, que trabalhar em si para atender essa exigência
que o mercado coloca agora? Os profissionais, né? Isso. Então, o corona chegou como um choque, né? Então chegou muito de repente, ninguém estava preparado para isso, na verdade, mas o curso do IAD já vem há muito tempo, né? Aí tentando pegar o espaço, e com essa pandemia ele, disparou. Né? Os profissionais tiveram que se capacitar para isso, né? Inclusive nos cursos de faculdade, hoje eu vejo professores tendo a plataforma com o horário marcado. Por exemplo, quem estuda à noite, naquele momento, naquele horário de início da aula, os alunos conectam e interagem, né, com o professor. E também o meu filho estuda no Coração de Jesus, então aí ele chega no horário dele, estudar no horário de manhã, ele está lá a plataforma para os alunos entrarem. Então eles adaptaram, né, mas não deixa de ser EAD. Sim, é EAD. Então quando eu estava na minha faculdade, muitas vezes eu faço vários cursos online, né? Então, assim, quando eu estava dentro da sala de aula, eu me imaginava, eu falei, nossa, eu estou sentada aqui, eu poderia estar na minha casa, né, fazendo um estudo, num horário bem tranquilo. Como eu faço atendimento online hoje, a psicoterapia online, é claro que a gente tem que ter um protocolo, né, exigido perante o CRP, tem que estar tudo correto. Nós temos que fazer um cadastro no EPSI dentro do CRP para fazer esse atendimento online, por causa do sigilo. Né? O sigilo e o paciente com o profissional tem que ser corresponsável por esse sigilo. O contrato também é tramitado tudo online, porque precisa de uma assinatura eletrônica, onde esse paciente vai... e tem ainda a dificuldade, tem muitos pacientes que não têm assim, a habilidade de como vai fazer essa assinatura eletrônica. Então, qual que é o jeito, né, que a gente faz? Você assina e depois você escaneia, me volta de novo, ou você me manda por e-mail. Né? Então, é um meio mais prático de se ter, mas tem que ter esse contrato para a segurança do paciente e também do profissional. Como que fica para se adaptar a isso, Maria? Assim, como a Aline disse, né? Existe ainda, ou existiam pessoas que tinham uma resistência. Ainda tem, né? E muito. Sim, mas eu acho que o coronavírus agora mostrou assim, olha, ou é assim ou não é. Sim. Né? E ainda eles, assim, muitas pessoas ainda têm dificuldade na tecnologia, de você investir na tecnologia. Tem pessoas que não têm um computador em casa, né? Precisa de ir num local onde e está fechado. Então tem muita dificuldade ainda, mas creio que isso vai evoluir para melhor, né? Você acha então que a falta de habilidade ainda é um ponto que limita as pessoas? E até mesmo a falta do próprio mecanismo, né? Eu não tenho um computador, né? Aí como que eu não tenho uma impressora para me escanear, ou para mim, eu não pago uma empresa para me ter o token, ou seja, uma assinatura eletrônica. Né? Então a pessoa tudo tem essa dificuldade, mas tem como ser esclarecida, é só perguntar. Né? Porque mas eu vejo que isso está mudando, né? muito. Mudando. Porque lá na nossa faculdade nós temos muitas pessoas que não têm, né? Não tem um e-mail, não tem habilidade com o computador, mas elas vão para a educação à distância. Né? Por que elas vão para a educação à distância? Porque são pessoas que estão há muito tempo fora da sala de aula. Né? E daí ela pensa assim, eu não vou dar conta de ir todos os dias para a aula. E o que ela faz? Ela vai para a educação à distância. Por quê? Porque ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, ela tem filho para cuidar, ela tem as coisas de casa para fazer. Se é uma mãe, né? O que ela faz? Ela vai lá, põe a roupa para lavar e ela vai para o computador estudar. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone, né? No smartphone você tem a plataforma e você consegue estudar. Né? Então, assim, até essas pessoas, elas estão indo em busca. As pessoas estão percebendo que no momento que nós vivemos, não é mais um momento de ficar parado, estagnado.
Não dá mais para ficar parado, estagnado. A gente precisa de continuar estudando, estudando, estudando. Não para mais isso. Por isso, às vezes, existe ainda uma resistência por parte dos jovens. Porque eles querem estar ali, né, interagindo com os colegas, eles querem ficar tete a tete com os professores, né? O meu filho mesmo reclama muito. Eu não gosto, mas assim, é falta de adaptação, que aos poucos, por esse momento que nós estamos passando, é um hábito. Eles estão sendo obrigados a adaptar. E eu penso que a partir do momento que eles adaptarem, né, porque nós somos seres adaptáveis, eles vão perceber que é melhor. Né? Porque o tempo que você leva para você sair da sua casa até a faculdade, né? E você ir numa biblioteca para você estudar e você ter essa opção em casa, é bom demais. Eu mesmo estou amando. Dentro do meu quarto, né, fazer esses atendimentos com os meus pacientes. O que mudou para você? Mudou no início a resistência dos próprios pacientes, que no início eles não queriam de jeito nenhum. E para você, enquanto profissional, como é utilizar da tecnologia para acessar o seu paciente? Eu amei. Por quê? Só que aí todos os trâmites é um pouco complicado, complexo, porque demora um pouco. Eu mesma, para me pegar, como eu atendia só presencial, para me pegar essa autorização do CRP, né, para atendimento online, da inscrição no EPSI, demorou uns 2 meses. Se não fosse a pandemia, você teria pensado em atendimentos online? Não, eu pensei sim, mas para mim o presencial estava legal, né? Era marcado o horário, então eu ia para o consultório e lá atendia. Mas assim, o online eu tive que me adaptar, realmente fui obrigada, na verdade, né? Aline, quando a gente para pensar nesse contexto, o que a gente tem como tendência nas profissões, né? Agora a gente vai pensar, por exemplo, que algumas áreas vão ficar mais valorizadas que outras, vão ser mais procuradas que outras. Olha, eu não vejo muito que serão procuradas. Eu vejo que as pessoas vão ter que adaptar as suas profissões, tá? Então, ter um outro olhar sobre aquilo que já estava construído, tá? Então, por exemplo, você tem aí o pessoal da área de academia, né? Os profissionais, os bacharéis em educação física. Adoram academia, né? O gostoso da academia é estar na academia junto com todo mundo, com aquela música alta, com aquela situação toda, né? Os profissionais tiveram que se adaptar. Eles estão dando aula online, né? Os personal, quem é personal, ele está dando online. As academias estão fechadas, então eles estão se reinventando. Quais são as outras formas de se fazer atividade física sem estar dentro da academia, né? Você tem outros profissionais dentro dessa mesma situação. Vamos falar, o pessoal aí da área de cozinha, de restaurante. Sim. Né? Restaurante que não tinha delivery, hoje só faz o delivery. iFood, né? Ele precisa disso nesse momento da pandemia, né? Ele não tem outra saída a não ser essa. Então é uma adaptação. Tá? Tudo nesse sentido se tornou uma adaptação. Nós estamos aqui conversando longe, né? Não pudemos nos cumprimentar por causa disso, né? Dentro de uma situação. Estamos aqui adaptados, né? Num momento, fazendo toda uma gravação que às vezes teria muito mais pessoas em volta. Com limites, estamos aqui né? totalmente limitados. Limitados. Eu conheço um músico que ele ganhava o dinheiro dele, através do restaurante dele. Então ele fazia show ao vivo. Hoje ele faz live. E aí na live ele coloca o número da conta, né? Então as pessoas pedem delivery, né, da lanchonete dele. E ele faz a live dos shows e as pessoas depositam para ele. Como se estivesse pagando um Como cover, se tivesse, né? é isso. Então é adaptação mesmo. Todos tiveram o que eu que se acho adaptar. que a gente poderia falar e dar um destaque realmente é que
talvez as profissões que são da área da educação comecem a ter outro olhar. A gente vai entrar mais detalhadamente nisso logo após o intervalo comercial. Então, tá é um instante só.